Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que hoje vai rolar mais Castelo Falkenstein. Quem tá ligado no movimento, acompanha a gente já aqui no canal, sabe que de vez em quando a gente tá pensando aqui uns assuntos do Castelo Falkenstein para dar uma ideia geral para vocês de como é que funciona, né, o lore, o sistema do jogo e tal. Se você tá chegando agora, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Castelo Falkenstein para você ver o que a gente já tratou aqui. E hoje, especificamente, vamos falar mais um pouquinho de regras, vamos falar mais agora de um assunto específico, regras de duelo em Castelo Falkenstein. Sim, sim. Já comentamos as regras gerais do sistema, só que o duelo, ele é um tipo especial de combate, de embate, com toda uma pompa, com toda uma circunstância, com toda uma firula, como Castelo Falkenstein tem que ser. Coloque isso na sua cabeça. Castelo Falkenstein tem que ter firula, porque o jogo todo é feito disso. E com o duelo não poderia ser diferente. Mas não é só firula. O objetivo das regras do duelo aqui é deixar ele mais emocionante e não ser um combate simples como qualquer outro. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês começarem a entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. No mundo do Castelo Falkenstein, o duelo é a forma suprema de combate singular, uma luta ferrenha que envolve apenas dois oponentes. Para um cavalheiro é inconcebível atacar outro em bando, então não tem montine, não tem emboscada, não tem nada disso, pelo menos não no duelo. Ou pelo menos não com personagens respeitáveis como os personagens dos seus jogadores têm que ser, então se liga aí. É um confronto em que ambos os combatentes pelejam para conseguir uma posição vantajosa, obrigando momentaneamente o adversário a recuar até a beira do precipício, e que chega ao clímax com o crepitar do relâmpago e a estocada vigorosa que põe fim ao duelo. Em suma, um conflito de proporções cinematográficas. E é exatamente isso. A ideia que o Castelo Falkenstein quer passar com essas regras de combate é aquela luta empolgante, em locais perigosos, em cenários, né, que vão interferir ali no andamento da coisa, mas, mais do que isso, não é um combate puro e simples. É um combate que vai primar pela determinação, pelo raciocínio e pela inteligência dos combatentes, dos duelistas. E as regras tentam simular isso. Por conta disso, é um sistema diferenciado. Por conta disso, é um sistema que ele vai priorizar a estratégia. Claro, o nível de habilidade que seu personagem tiver em determinadas características vai influenciar, claro, mas não quer dizer que um personagem mais fraco, entre aspas, não possa sair vitorioso no combate. Aí entra a questão da estratégia e do blefe. Mas antes da gente entrar propriamente na parte das regras, um pouquinho mais de firula, claro. Olha só, no Castelo Falkenstein, segundo o livro coloca aqui pra gente, os duelos tradicionais são feitos com espadas, tá? Claro, existe aquela ideia que a gente tem também de duelo de armas, né? De duas pistolas e tal. Tem isso no Falkenstein? Tem, mas isso aí é resolvido como um feito de combate normal. O duelo clássico, básico, cinematográfico que a gente está falando aqui é o duelo de espadas, tá? E isso também vai remeter àquela ideia clássica que a gente tem de como começa um duelo. Alguém insultou o outro, né, uma ofensa que foi grave o suficiente para que o insultado desafiasse o outro para um duelo. Pode ser um desafio formal, seja diretamente ou através de um bilhete enviado para o seu desafeto. E pode ser também, claro, aquele clássico tapa com a luva na cara, né, que a gente vê em alguns filmes e tal. O cara tira a luva, faz todo aquele H e dá com a tapa. Você está desafiado para um duelo. Alguma patuscada nesse sentido. Isso aqui é o básico, isso aqui é a firula. Claro, na sua mesa de jogo, se tiver um momento mais dramático, realmente, assim, dois inimigos jurados e tudo mais, você pode começar esse duelo de uma outra maneira. Mas aqui a gente está falando de uma coisa mais leve, entre aspas, né? De um duelo mais patuscada ou de um duelo mais clássico mesmo, só de repente para você testar ali as regras na sua mesa. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de como é que se processa um duelo em termos de jogo, em termos de regra. Alguns conceitos iniciais que são importantes para a gente ter em mente aqui. O duelo, ele é dividido entre embates e rodadas, tá? Como é que funciona isso? O que é um embate? O embate é o entrechoque entre as lâminas, são os ataques, né? É aquela movimentação entre os duelistas ali visando um acertar o outro. Isso aí é o embate. 3 embates vão compor uma rodada. Então, em termos de jogo, é assim que funciona. O duelo é dividido, na verdade, em rodadas. E cada rodada é composta por 3 embates. Ou seja, 3 oportunidades em que os atacantes tentam acertar um ao outro, tá? O livro traz também aqui algumas ações que seus personagens podem fazer nesses espaços de tempo entre os embates ou entre as rodadas. Porque lembra, o duelo não é um combate comum. Não é aquele porrada, porrada, porrada. Não, é aquele entrechoque ali e tal. E os personagens ficam se estudando ali até o próximo entrechoque e tudo mais. Então, entre uma rodada e outra, ou entre um embate e outro, o personagem pode fazer algumas ações. E o livro vai trazer aqui uma listinha de quais são elas. Olha só. Seu personagem pode se movimentar para pegar uma posição melhor, dependendo do terreno em que eles estejam duelando ali. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Pode trocar de arma
arma ou apanhar uma arma que caiu no chão, pode arremessar alguma coisa, pode sair do alcance da espada, pode entrar no alcance da espada. Então, enfim, tudo isso vai ser possível do seu personagem fazer entre um embate ou entre uma rodada. Mas em termos de mecânica, eu quero saber do sangue mesmo, eu quero saber do entrechoque. Como é que vai se resolver isso em termos de sistema no duelo de Castelo Falkenstein? Então vamos lá, duelistas. Como é que funciona o sistema mesmo do duelo no Falkenstein? Olha só, se você está acompanhando os nossos vídeos, sabe que o Castelo Falkenstein é um RPG que usa cartas como fator aleatório, né, e não os dados. E com o duelo não poderia ser diferente. Só que o sistema do duelo ele vai funcionar um pouquinho diferente. Cada duelista vai receber 6 cartas, tá? E essas cartas obrigatoriamente tem que ser 2 cartas vermelhas. Aqui não vai interessar qual é o valor da carta ou qual é o naipe, não. Só que ela é de um naipe vermelho, tá? 2 vermelhas, 2 cartas pretas, do mesmo modo, tanto faz, e 2 coringas ou 2 figuras, tá? Então cada duelista, no final das contas, vai ter à sua disposição 6 cartas. 2 vermelhas, 2 pretas e 2 ou coringa ou qualquer figura, valete, dama, rei, enfim. Só para diferenciar uma da outra. E o duelo vai ser resolvido utilizando essas cartas. Mas de que maneira? Uma carta vermelha significa um ataque direto. Uma carta preta significa defesa, você está se defendendo ao invés de atacar. E a figura vai significar uma pausa, ou seja, um momento que o seu personagem precisa para recuperar o fôlego. E é aqui que vai começar a entrar em jogo a questão das regras do sistema e das características do seu personagem. Porque assim, a primeira coisa que a gente precisa determinar: quantas pausas o seu personagem vai precisar fazer a cada rodada? A quantidade de pausas que um personagem vai precisar fazer durante cada rodada é determinada pela habilidade que ele tem em esgrima. Então olha só, o livro vai trazer uma tabela aqui para indicar isso pra gente, tá? Mas só para vocês terem uma noção, se o seu personagem tem uma habilidade em esgrima fraca, né, que é o mínimo que ele pode ter, ele vai precisar fazer 5 pausas em cada rodada, tá? E se ele tiver uma habilidade em esgrima extraordinária, que é o máximo, ele não precisa fazer nenhuma pausa. Ou seja, ele aguenta ali o tempo do combate e tal, sem precisar recuperar o fôlego. É importante notar também o seguinte: essa tabela aqui vai trazer a quantidade de pausas mínimas que o seu personagem precisa fazer. Mas, por conta da sua estratégia, ou se você quiser enganar o seu adversário, quiser mostrar para ele que você é menos habilidoso do que você realmente é, você pode fazer pausas adicionais. Aí vai entrar a sua estratégia no jogo, tá? E como é que funciona de verdade a questão dos embates, dos entrechoques? Porque olha só, eu falei aqui que se você tem uma habilidade em esgrima fraca, você precisa fazer 5 pausas numa rodada. Mas se uma rodada são 3 embates, como é que funciona isso? Tem alguma coisa diferente aí, né? Tem uma coisa a mais. É porque assim, cada embate você vai separar 2 cartas, tá? Antes de começar cada embate, cada um dos duelistas escolhe 2 cartas secretamente, tá? Então você pode escolher, por exemplo, 2 ataques, um ataque e uma defesa, 2 defesas, uma pausa e um ataque, uma pausa e uma defesa, enfim, qualquer combinação que seja possível dessas 2 cartas. E os personagens, os jogadores, vão colocar as cartas ali viradas para baixo, né, secretamente, e quando começar o primeiro embate, eles vão virar as cartas. E aí, a gente vai comparar as cartas que foram escolhidas para determinar qual foi o resultado desse primeiro embate. E aqui, o livro vai trazer uma lista aqui de todas as situações possíveis. Então, só para dar uma ideia aqui para vocês, olha só como é que funciona. Se tiver uma carta de defesa, ela anula automaticamente uma carta de ataque. Ou seja, se eu baixei um ataque e meu adversário baixou uma defesa, automaticamente ele conseguiu defender, tá? Isso aí não entra em questionamento. Um ataque versus defesa, a defesa sempre ganha. Se eu tiver ataque contra ataque, todo mundo se acerta. É o que eles chamam de um toque, né? Então, se eu baixei um ataque e o adversário também, os dois conseguiram tocar com a espada no adversário, tá? Se os 2 duelistas baixarem todas as cartas de defesa, ninguém atacou ninguém. Mas como é que você vai resolver isso narrativamente? É como se eles tivessem travado armas ali. A gente está acostumado a ver isso nos filmes, né? Os caras travam a arma ali, aí se aproximam, trocam uma ofensa, alguma coisa assim, tererê, tarará, mas ninguém acertou o outro. O que acontece nesse caso aqui, que até aquele toque cinematográfico também, você pode comparar a compleição física dos 2 duelistas. Então, se um deles tiver uma compleição física maior, ele consegue empurrar o outro para trás. Se a compleição física for igual, os 2 se empurram um pouco para trás e tal, e separam as armas e voltam para o próximo embate. E por fim, se você baixa pausa, a pausa não apara nenhum golpe. Ou seja, aí você consegue também o ataque, o toque. Se o seu adversário baixa uma pausa e você baixa um ataque, você automaticamente consegue acertá-lo, tá? Eu falei
que em cada embate, cada um escolhe 2 cartas, tá? Então todas essas combinações que eu falei aqui, vocês vão comparar das 2 cartas. Então você pode acontecer de conseguir 2 ataques, que é o que o jogo chama aqui de toque duplo, né? Ou nenhum ataque, ou só um ferimento parcial, que é só um toque. Enfim, tem diversas possibilidades que o livro vai trazer aqui com detalhes, mas não é difícil de entender a lógica da coisa. Pensa sempre assim, se tiver um ataque e uma defesa, a defesa ganha. 2 ataques, os 2 conseguem acertar. E um ataque e uma pausa, quem fez a pausa é atacado, tá? Isso aí é o raciocínio básico. O resto são as firulas famosas que vão entrar ali e você vai precisar resolver se foi um toque simples, um toque duplo. Isso vai ter repercussão no resultado do combate, né? Qual é o dano? O que acontece se eu consigo acertar o meu adversário? Então vamos lá. Feitos as rodadas, feitos os embates, ataques e entrechoques e tudo mais, como é que eu sei qual é o resultado quando alguém consegue acertar um golpe? Qual é o dano? Como é que eu resolvo isso? O livro vai trazer aqui uma tabela para indicar pra gente qual vai ser o resultado de cada um dos embates de acordo com o nível de habilidade em esgrima do atacante, tá? Ou melhor, comparando os dois. Então aqui, olha só, ele vai ter uma tabela com a coluna do nível de habilidade do defensor e do atacante. Então, por exemplo, se o atacante tem um nível de habilidade bom e ele está lutando contra alguém que tem um nível de habilidade fraco, aqui, se vocês repararem, deixa eu tentar aproximar aqui, a tabela ela é dividida aqui, olha, com uma linhazinha no meio. Então esse primeiro número aqui é se ele conseguir um toque simples, ou seja, só um ataque, e o número não, perdão, letra. E o de trás aqui é se ele conseguir um toque duplo. E isso vai fazer a diferença. Mas que diabo de dano é esse que está em letra aqui? Porque até tu te confundiste e falaste número. Calma que eu vou explicar. Isso aqui vai indicar, através do nível de habilidade em esgrima, qual é o resultado final. Então todas essas letras aqui vão ter um significado. Então, por exemplo, a letra E é o empurrar para trás. A letra F é o ferido. Mas o ferido, lembra que o Castelo Falkenstein trabalha com graduação de sucesso. Então você pode ter um ferimento parcial, completo ou decisivo. E isso tudo vai ser definido comparando, aí sim, os níveis de habilidade em esgrima em cada um deles. Então se o atacante tem um nível bom e está lutando contra alguém nível fraco em esgrima e ele consegue um toque simples, ele consegue aqui um FC, ou seja, um ferimento completo. E se ele conseguir um toque duplo, ele consegue um ferimento decisivo. E aqui eu tenho uma tabela para dizer qual é o dano efetivo de cada um desses. Então no meu exemplo aqui, um ferimento completo causa 5 de dano. Um ferimento decisivo causa 6 de dano. E aí eu vou comparar com a vitalidade do personagem. Quanto é que ele tem de vitalidade? Tem 5, tem 6, tem mais, tem menos, enfim. Uma coisa que é importante que fique clara aqui é que no Castelo Falkenstein, quando alguém perde um duelo, esse personagem não morre, tá? É como se ele ficasse desfalecido, saísse fora de combate, desmaiasse, fosse derrotado, enfim, mas ele não morre. A não ser que você queira fazer isso. A não ser que o personagem que venceu o duelo chegue lá e efetivamente mate o outro, o que é um desrespeito às regras do duelo, né? Ou se você quiser deixar isso a cargo da sorte também, o Falkenstein, de uma maneira geral, ele tem uma regra específica. Porque os personagens, quando são derrotados, eles não morrem, tá? Eles desmaiam, alguma coisa assim. Mas se você quiser colocar isso no seu jogo, tem a regra que eles chamam de deixar ao cargo da sorte. Você vai puxar uma carta do baralho, e se essa carta for do naipe de paus, o personagem morreu, tá? Então, enfim, normalmente não seria para ele morrer, mas se você quiser deixar o jogo mais perigoso, existe essa regra opcional. De resto, cada uma dessas situações aqui vai significar uma coisa. Então, por exemplo, o empurrado para trás, você vai fazer com que o seu personagem se afaste, né? O personagem que foi atacado se afaste do seu, e aí, de novo, vai entrar em cena a questão do ambiente do duelo. Tá? Porque você pode estar conseguindo empurrar ele para trás rumo a um precipício, por exemplo, ou rumo a uma parede onde ele não vai ter movimentação. Se você conseguir encurralar um personagem e ele não tem mais opção de ser empurrado para trás num próximo ataque, você converte esse ataque de empurrar para trás em um ferimento parcial. Então, isso também é estratégia de combate, né? Você pode ir tentando ali jogar o seu adversário, se movimentar para jogar o seu adversário para um determinado lado. Enfim, tem diversas possibilidades aqui e o livro vai explicar direitinho cada uma dessas situações, tá? Dos ferimentos, né? Do empurrar para trás e do incapacitado, tudo isso. Um detalhe interessante também é que se você obtiver um ferimento parcial, você pode, né, o atacante que conseguir um ferimento parcial, você pode, ao invés de dar o dano no seu adversário, você pode escolher desarmá-lo, né, faz aquela firula ali e desarma o cara. E aí, o outro, em tese, é obrigado a se render, né, pelo menos pelas regras formais ali do combate. Então, como eu disse, tudo é uma questão de estratégia e de como você escolhe baixar as suas cartas, mas o essencial, na minha opinião, dos duelos de Falkenstein é você conseguir costurar isso com uma narrativa que seja bacana e empolgante. Porque senão, como qualquer outro combate chato, vai ficar só, em vez
de ficar jogando dado pra lá, dado pra cá, você vai ficar baixando carta aqui e carta ali. Mas o legal é você interpretar o resultado das cartas e depois transformar isso na narrativa do jogo, né? Seja através do anfitrião, né, do mestre de jogo, ou os próprios jogadores ali podem contribuir também para deixar o negócio o mais cinematográfico e dinâmico possível. E aí, pra gente encerrar, o livro até traz uma seção aqui falando um pouquinho sobre isso, né, sobre as estratégias do duelo e essas dicas de narrativa que eu comentei um pouquinho para vocês, e traz uma coluna aqui do lado falando de feitiçaria, uma outra espécie de duelo. Na verdade, apesar dele começar com esse título, essa coluna aqui ela vai trazer uma regra opcional também. Se você quiser fazer duelos de feitiçaria, você pode usar a mesma mecânica do duelo formal, só substituindo pela habilidade em magia dos personagens, né? E com esse raciocínio, você consegue montar outros tipos de duelo, outros tipos de embate entre personagens, só modificando os tipos de características que vão ser levadas em consideração. Ao invés de ser um nível de habilidade em esgrima, pode ser um nível de habilidade em feitiçaria. Ele dá um exemplo aqui, olha, que jogadores deles até usaram isso para simular uma partida de xadrez, né? Então você vai usar ali, de repente, o raciocínio ou alguma outra característica que seja relevante, que seja vinculada àquele tipo de disputa que você está querendo colocar, entendeu? Acho que é uma possibilidade interessante. O duelo em Castelo Falkenstein é realmente um dos diferenciais do jogo, na minha opinião. Então eu espero que vocês tenham curtido essa apresentação geral que a gente fez sobre isso. Quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixa aí o like, o seu dislike, comentário, que é sempre muito importante. O que vocês acharam? Vamos continuar trocando ideias aí sobre os duelos. E a gente se encontra na próxima resenha.